aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês Tinha que Acontecer, da autora L.H. Lourenço. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês Tinha que Acontecer, que tem 320 páginas. Trago para vocês a história de Regina, uma mulher que tem a sua pequena filha Andréia, de 4 anos, que é uma menina assim, madura para sua idade, uma menina feliz, alegre, e que insiste em dizer que o nome dela é Claire e não Andréia, por mais que Regina tente provar o contrário. Andréia acaba tendo um pequeno acidente, é levada para o hospital e chegando lá ela é atendida pelo Dr. Roberto. A partir do momento que o Dr. Roberto e a Regina se olham, algo muito intenso acontece entre eles. Um sentimento avassalador surge, fazendo com que os dois fiquem até desconfortáveis com aquela situação. Conforme ali a Andréia vai sendo atendida, vai sendo feito todos os procedimentos, Dr. Walter, que trabalha naquele hospital e é o pai de Regina, vem até o consultório para ver o que aconteceu com a sua neta. E chegando lá, ele fica paralisado, porque ele fica olhando para Regina, Roberto e Andréia juntos, fazendo com que o coração dele dispare. E ele tenha a certeza de que o momento tão esperado aconteceu. O que ninguém sabe, o que ninguém imagina, é que o Dr. Walter, ele vem de uma família que vem passando de geração em geração uma história, como também um retrato de uma família que no século passado tinha uma grande missão a ser cumprida. Pai, mãe e filha. Porém, por obra do destino, acabou ocorrendo um acidente no qual o pai e a mãe faleceu, ficando assim somente a criança. Dessa forma, foi interrompida a missão. E séculos depois, ele tem a oportunidade de ajudar para que essa missão seja cumprida agora. Ele nunca questionou o fato de Andréia dizer que chama Claire. Ele nunca achou estranho, porque Claire é o nome da menina do século passado. Como ele sabe da história, então ele viu ali que a sua neta era a reencarnação daquela menina de séculos atrás. Como ele viu que ali era um encontro de almas, então ele começou a agir de forma que tanto o Dr. Roberto quanto a Regina se encontrassem mais vezes. Como era muito intensa a atração entre os dois, como era muito... Sabe aquele negócio de você olhar e não querer ficar afastado daquela pessoa? Tanto que os dois estavam junto conversando e a partir do momento que cada um ia para o seu lado, o desejo de se aproximar novamente, a saudade batia com tudo, era assim que eles se sentiam. E por conta disso, foi inevitável que pouco tempo depois eles começassem a se envolver. Eles estavam levando tudo muito a sério, tanto que em pouco tempo o nosso Roberto acabou levando a Regina para conhecer a sua família, no qual ela foi muito bem recebida. Gente, todos eles foram assim, ficaram muito encantados com ela, querendo saber sobre ela e deixando ela muito à vontade. Porém, naquela família tem a Rosângela, que é a irmã do nosso Roberto. Rosângela, por sua vez, gente, deixou claro, deixou nítido naquele momento que ela não gostou de Regina e que ela não fazia questão nenhuma de ser simpática e muito menos ter Regina perto de si. Dessa forma, ela se mantinha afastada, não conversava com Regina. Só que ela já tinha esse jeito, ela já vinha dessa forma. Que eu acreditei no primeiro momento que podia ser uma depressão, que podia ser, de repente, ciúme de irmão. No primeiro momento, eu cheguei a acreditar nisso. E lá na frente, a gente percebe que não, que a reação de Rosângela era totalmente diferente de tudo que eu imaginei. Conforme as coisas foram avançando, conforme eles começaram a fazer planos, então o Sr. Walter acabou vendo que era o momento de contar a verdade para Regina. Então ele chama ela, ele conta a verdade dos seus antepassados. E claro que ela não ia acreditar, claro que ela ia ter dúvidas de tudo aquilo, porque é uma coisa muito louca. Como assim eu sou a reencarnação de alguém? E dessa forma ele acaba mostrando a ela o retrato no qual mostra ela, Roberto e Regina.
Na foto você vê que é um tempo diferente, você vê as roupas diferentes e você vê que eles têm nomes diferentes. Ela fica muito abalada com tudo aquilo, ela fica pensando em tudo aquilo, mas é óbvio que ela vai aceitar, né? Porque assim ela vai entender os motivos da Andrea falar algumas coisas que ela insiste tanto em dizer. Uma delas é falar que o Roberto já foi pai dela algum dia, né? E que vai voltar a ser. Então começa a juntar todas as peças ali e ela acredita que realmente ela precisa viver aquilo. E ela aceita. Roberto, por sua vez, gente, para ele é mais difícil aceitar tudo aquilo. Para ele é mais complicado. Não o fato de aceitar a Andrea como sua filha. Não, porque isso ele aceitou logo no primeiro momento. Ele ficou apaixonado por aquela menina desde a primeira vez que a viu, a forma como ela agiu com ele. Isso para ele foi tranquilo. A situação complicada foi ter que lidar com o pai de Andrea, que volta a essa história. Ele também volta, porque ele ali tem uma missão. Ele também tem o seu papel fundamental em toda aquela história. E assim ele tem que ver o Jackson se aproximar de Regina, se aproximar da Andrea. Ele vê a mágoa, a dor que a Regina sente daquele homem e ele tem que ajudá-la a passar por tudo aquilo. Então ele vai ter momentos de, assim, ficar perdido, sem saber o que faz, de ter dúvida se realmente ele tem que estar ali, se realmente ele quer fazer parte daquilo ali. Então, vai ser momentos muito difíceis para o nosso Roberto. Conforme a gente vai vendo o desenrolar da história entre o Jackson, que é o pai da Andrea, com a Andrea e também com a Regina, que ali você vai ver que ele precisava daquilo ali, porque ele aparece numa situação muito complicada, que aquilo ali a gente pode dizer que foi um karma por tudo que ele fez com a Regina, e que para ele poder seguir em frente, para ele realmente se redimir como pessoa, ele tinha que ter um processo de aceitar tudo que ele fez, um processo de pedir perdão, não somente a Regina, como também a sua filha. O Jackson, ele vai ter ali um momento de rendição completa, porque ele começa com essa rendição ali buscando perdão, buscando se aproximar da Regina, da sua filha. Mas a rendição maior vai ser lá na frente, quando ele vai encontrar uma outra pessoa, quando ele vai dar a essa outra pessoa algo que ela também necessita. Então é muito interessante isso. Em toda essa história, tanto a Regina, quanto o Walter, quanto o próprio Roberto, eles vão ter sonhos no qual eles se deparam com uma cigana que fala algumas coisas para eles que no primeiro momento não tem sentido algum, mas que logo depois acontece algo que deixa claro que aquilo fazia parte de um plano maior. Lembrando que a vida é um mistério. Então a gente não sabe o que a gente vai encontrar, o que a gente vai vivenciar. A Andrea vai descobrir de toda essa história, ela vai descobrir sobre as vidas passadas, a partir do momento que ela completa 15 anos. Então, ela já está um pouco mais madura. Então, chegou o momento dela conhecer a sua história e quem vai lhe contar é seu avô. E ali ela vai começar a compreender as coisas que ela sente, os momentos que ela tem de sonho com essa cigana, as coisas que essa cigana fala. E ali ela começa a buscar, através de um diário, buscar saber o que ela tem que fazer, qual é a sua missão, qual o motivo dela ter vindo como uma reencarnação para poder transformar a vida de muitas pessoas. E uma das missões da Andrea é que ela vai se envolver com alguém, ela vai ter um filho dessa pessoa, e essa pessoa, né, esse filho, aliás, ele vai dar continuidade à missão dela. A missão dela finaliza ali, no qual ela vai gerar essa criança que vai ter uma missão maior. Então, essa história é uma história, sim, que vai relatar passado e presente, é uma história que vai nos mostrar que muitas vezes acontece algo na nossa vida que nos deixa, assim, confusos, que a gente não consegue entender por que aquilo aconteceu, mas é porque estava destinado que seria dessa forma. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, então dependendo da forma que a gente aceita, que a gente vivencia cada situação, é o que vai definir se a gente vai continuar naquela caminhada ou não. A Andrea, o Roberto,
o Jackson e também a nossa Regina, eles decidiram seguir por aquele caminho. Eles decidiram aceitar o que lhes acontecia. E dessa forma, eles foram seguindo, até que foi finalizado ali a missão deles. Lembrando que nessa história toda, nós teremos duas partidas. Uma partida, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, meio chocada, porque eu queria mais dessa partida. A segunda partida, a forma que aconteceu, a explicação que teve, não, terá quarta partida. Então, essa segunda me emocionou, porque assim, é aquela história, a gente não quer que pessoas queridas que convivem com a gente se vão. Mas era necessário, porque naquele momento, aquela pessoa, aquela alma tinha cumprido a sua missão. Então, ela tinha que sair de cena. Não que ela não ia continuar olhando para aquela família, mas ela tinha que sair de cena. Conforme a história vai desenvolvendo, conforme vai ocorrendo várias coisas, e lá no final daí a gente tem mais duas partidas. Partidas essas, assim, que me chocou, partidas essas que ao mesmo tempo me emocionou, porque foram duas pessoas que chegaram ao final da sua missão, mas eu acreditava que tinha mais, que essas duas pessoas teriam algo mais a revelar, algo mais a acrescentar, mas não. E a forma que essas duas almas partiram foi assim, uma forma que eu gostaria que acontecesse comigo. Porque eu acredito realmente que eu encontrei a minha alma gêmea. Eu acredito realmente que eu encontrei a pessoa que estava predestinada a mim. Então, eu queria muito que a forma que eu partisse fosse a mesma forma que essas duas pessoas partiram. Então, eu não sei no que você acredita, eu não sei no que você confia, eu não sei no que você prega, mas é assim, no meu íntimo, eu vejo isso como possível, eu vejo como, sim, temos uma missão e precisamos cumpri-la. E se caso a gente mudar o caminho e decidir seguir outros rumos e essa missão foi interrompida, que sim, a gente poderá ter uma chance lá na frente para poder dar continuidade e assim finalizar a missão que nos foi dada. Para que assim a gente possa evoluir como pessoa e ao mesmo tempo poder ajudar outras pessoas ao nosso redor se evoluir também. Porque é isso que vai acontecer com a Andreia e com o filho que a Andreia vai gerar. Lembrando que o próximo livro que eu vou trazer para vocês, a Andreia vai ser peça fundamental para que as coisas ocorram e dessa forma uma nova etapa, uma nova missão para mudar a humanidade, para melhorar a humanidade ocorra. Então, eu agradeço muito pela companhia, peço que vocês leiam e depois deixem aqui no comentário o que você achou e fiquem com Deus e até a próxima.